Olá, professores e professoras, educadores e educadoras. Meu nome é Gleison Capistrano, sou professor de Ciências da Rede Municipal de Fortaleza e estou aqui para entrevistar o professor Francisco Aquino, professor do IFCE e um dos autores do livro, de um capítulo do livro Plataforma. E muito prazer, professor Aquino. Fale um pouco sobre o seu trabalho com produtos educacionais e software livres. Então, eu sou professor do Instituto Federal do Ceará, né, já desde 1994, e sempre gostei muito da área de informática, de trabalhar com software, de desenvolver software, produtos educacionais dessa área, né. E uma coisa que a gente nota na graduação é que os alunos precisam usar softwares que muitas vezes são pagos, né. Você tem software como o MATLAB, por exemplo, que é um software proprietário, que é muito caro, né. Mas existem alternativas de software livres que você pode utilizar. Um deles, por exemplo, é o Scilab, que é um software semelhante ao MATLAB e que é gratuito, né? Mais leve também, é um software que pesa menos no computador, roda de forma mais fácil. Então, a minha ideia da minha contribuição nesse livro foi apresentar alguns softwares que os alunos de graduação, especialmente da área de engenharia, eles podem utilizar substituindo softwares pagos, softwares proprietários, né? E aí eles podem trabalhar com isso durante a graduação e até na vida profissional também. Professor Aquino, eu fiquei curioso em saber se dentro da sua trajetória enquanto professor do IFCE, se o senhor sempre trabalhou com softwares livres ou se houve algum momento em que o senhor sentiu necessidade para trabalhar com esse tema. Como o senhor poderia desenvolver, nos falar um pouco sobre isso, tanto da sua história dentro do IFCE e como foi essa passagem de contato para trabalhar com software livre? O meu contato com software foi muito cedo, né? Em 1985, quando eu fui aluno da Escola Técnica, né, que atualmente é o Instituto Federal, eu já tive contato com software, né? Eu sempre gostei muito de programação, né? E a gente usava computadores bem primitivos, né, mas foi o ponto de partida inicial. E na época do mestrado, eu tive contato com o MATLAB, né, que era um software que o laboratório tinha disponível para executar todos os cálculos que a gente precisava no nosso mestrado, que foi na área de engenharia. E depois eu vi que o MATLAB ele era um software, além de caro, né, o pessoal fazia muita pirataria, que não é legal, né? Então eu fui atrás de uma alternativa ao MATLAB e encontrei o Scilab, né, que é um livro que é um software que está aqui no nosso livro. O Scilab é um software bem mais leve, tem praticamente todas as funções que o MATLAB tem e é gratuito, né? E é desenvolvido pela França, né, por um consórcio francês. Então, assim, você pode, então, em muitos casos, substituir um software proprietário por um outro software livre. Por exemplo, nós temos o caso do BR Office, né? Toda a plataforma BR Office ela consegue fazer apresentação de texto, planilhas, né, que substitui o software pago da Microsoft, por exemplo. Então quase sempre você consegue fazer essa substituição. E quando você faz essa substituição, você economiza seu dinheiro e você não faz pirataria. O uso dos softwares livres hoje e a sua relação com as suas múltiplas utilidades, né? Como o senhor poderia falar sobre isso, o uso dos softwares livres e suas múltiplas utilidades e o futuro que ele possui na nossa realidade? Será que no futuro ainda existirão softwares livres? Por favor, qual a sua opinião sobre esse tema? Bom, com certeza nós teremos software livre por muito tempo, né? Existe uma comunidade toda que trabalha com isso, para que você tenha software livre, que o software seja o mais democrático possível, né? E do ponto de vista do estudante, fica praticamente inviável para ele pagar por um software proprietário, né? Até mesmo a instituição, ela teria que desembolsar bastante dinheiro, né, para poder ter um software proprietário para disponibilizar para todos os alunos. Então, o software livre, existe uma comunidade grande, né? São vários nichos diferentes que você tem comunidades trabalhando para manter o software livre funcionando, né? É tipo uma filosofia de vida também, digamos assim. Então, a realidade é que a gente espera que ele continue por bastante tempo, né? E você pode ter integração do software, de um software com outro, né? Por exemplo, o Scilab ele pode ser utilizado junto com Arduino, né? Arduino é uma propriedade livre também, e você pode ter a interação entre os dois, né?
O Arduino pode gerar dados, e esses dados podem alimentar o Scilab e fazer vários cálculos, né? Então é uma coisa que tem certa integração também. Outro software, por exemplo, que nós usamos bastante nas nossas disciplinas, que é a parte de simulação de circuitos eletrônicos. Então, alguns grandes fabricantes de componentes eletrônicos, eles disponibilizam softwares livres, né, que não tem custo para o usuário, que faz a simulação de circuitos eletrônicos. Então, se eu vou fazer um laboratório de eletrônica virtual e vou usar esse tipo de software, existem os softwares livres para isso, né? Aqui no meu livro eu cito o LT Spice, por exemplo. Existe um software bem famoso que é o Spice, que é um software pago, né? Tem a versão estudante que é bem limitada. O LT Spice não, é uma versão que tem um fabricante grande por trás, uma empresa grande por trás, mas que ele deixa livre para as pessoas utilizarem, né? Para qualquer estudante utilizar sem limitação. E aí você pode fazer vários projetos, até grandes também, usando esse software, né? Então, o estudante vai ter essas opções também, e eu espero que essas opções continuem por bastante tempo. Professor Aquino, o que o senhor diria para quem não tem experiência, para aquela pessoa que nunca trabalhou com software livre, mas que desejaria conhecer um pouco mais, quem sabe até após a leitura do nosso material do livro, e se motivasse a trabalhar com software livre, o que o senhor diria para motivar os nossos telespectadores e telespectadoras para ter um pouquinho mais assim de motivação? O que o senhor gostaria de falar para eles, para que nós pudéssemos ficar motivados a pesquisar e utilizar mais os softwares livres? Eu vou dar um exemplo, né? Quando eu trabalhei no projeto da TV Digital, junto com o grupo do Inatel e da Universidade de Santa Catarina e da Unicamp, foi decidido, né, em grupo, que a gente utilizaria um software livre para toda a parte de documentação, né? Então, toda a documentação foi feita no BR Office, por exemplo, né? É uma coisa que a gente não estava acostumado a fazer. E a nossa migração de um software que era proprietário para o BR Office foi bem tranquila. A gente conseguiu fazer essa migração de forma tranquila. Então, os softwares hoje que você utiliza, que são softwares pagos, em muitos casos você vai ter um software livre equivalente. E aí você pode fazer essa transição e começar a utilizar. Depois de uma adaptação de uma semana ou duas, você vai estar habituado já ao novo software e vai poder usar tranquilamente. O governo federal faz muito isso hoje, né? Sempre que ele pode, você vai usar um software livre de uso geral para fazer as rotinas burocráticas, as rotinas administrativas. E para os estudantes, quase sempre ele vai ter uma versão de um software livre que vai executar aquela tarefa, né? Você tem software na área de matemática, como o GeoGebra, por exemplo. Tem outros softwares também. O próprio Scilab, que é a parte numérica, de cálculos. Tem o LT Spice, que eu cito aqui, que faz toda a parte de simulação de circuitos eletrônicos, são livres. Então, existe uma série de softwares que você pode utilizar no seu dia a dia como estudante ou como profissional, né? E que você não precisa tirar o dinheiro do seu bolso para isso, né? Para pagar a licença do software. E não faz uma pirataria também, que é importante. Então, eu gostaria de agradecer, né, ao professor Igor Paim, ao professor Sandro também, que foi um dos organizadores do livro, né, e ao CREAD, a parceria que tem com o IFCE, para criar esse espaço, né, para a gente divulgar o nosso trabalho, o nosso livro, né. Temos esse livro aqui que espero que vocês gostem, né. Ele é gratuito também, né, você pode baixar gratuitamente, e espero que vocês gostem desse material, né. Obrigado. Eu gostaria de agradecer ao professor Francisco Aquino, que gentilmente nos deu essa entrevista sobre seus produtos educacionais e software livre. E quem tiver mais interesse pode ler, né, o capítulo do professor Aquino no livro Plataforma, com acervo progressivos de produtos educacionais e tecnológicos, disponível gratuitamente em formato e-book. Esse formato aqui é o formato impresso, né, professor? Mas que ele também está disponibilizado de forma livre, gratuita, em formato e-book. E você pode acessar no link disponível aqui embaixo, no seu link, no endereço que está disponível para todos, né, o download do arquivo. E muito obrigado a todos. Eu fico muito feliz em ter entrevistado o senhor e fiquei motivado a buscar e saber mais sobre software livres. E até a próxima. Muito obrigado.